Eu tenho uma lista de 31 pessoas, das quais sete já disseram que falaram antes e que, portanto, aceitam falarem depois. Vamos dar a vez primeiro aos anteriores. Senador Cristóvão. Todos falaram o tempo que quiseram. Não cortei a voz de nenhum. Uma desigualdade muito grande e o doutor Daniel pediu a palavra e eu concedo, antes de passar para os que estão aqui. Agradeço a Vossa Excelência pela palavra. Na verdade, eu nem vou usar muito tempo, mas é só para comentar aqui, doutor Sérgio, agora, não pode mais afirmar que não houve espaço para um discurso contrário. Ao contrário, viemos preparados por um certo tempo. O senador Cristóvão muito elegantemente não cortou o tempo de quem certamente se excedeu na sua fala, no tempo, mas pelo menos está marcado assim que assim como o auditório é diversificado e dá para perceber pelas diferentes intervenções do auditório em função da fala de cada um, o ponto de vista que o doutor Sérgio representa agora, ninguém mais pode dizer que não foi ouvido nessa audiência. Mas, em compensação, com 50 minutos. Na verdade, eu não vou polemizar, nem vou provocar o debate, porque eu vim preparado e vou cumprir. Eu fiquei apenas curiosíssimo para saber algumas fontes de alguns dados. Curiosíssimo. E se o senhor... talvez não seja o caso de falar agora, mas esperar o auditório trazer e depois o senhor só pontuar, porque alguns dados eu realmente desconhecia, me surpreenderam muito e, como eu não vi a referência, também não tenho nem como discuti-los. Mas, senador, muito obrigado pela oportunidade. Novamente, vamos escutar o auditório que já ouviram muito a mesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes, só um pouco, eu quero falar quais foram os que já falaram aqui na mesa, porque na plateia foram muitos, todos. Em nenhuma das sessões a gente teve de cortar antes do tempo, porque eu tivesse que sair, ou por uma viagem, ou o que fosse. Por exemplo, o doutor Renato Malcher Lopes é um neurocientista. A gente pode dizer que ele está errado, mas não que ele é parcial. Ele deu a posição dele como cientista. Vladimir de Andrade Steplink, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Confesso que eu não me lembro a posição dele. A Nara Santos é das Nações Unidas. Eles não tomam posição. Eu, inclusive, fui conversar com eles. Eles são exageradamente neutros, pelas próprias características dos juramentos deles. Nível Nascimento, coordenador do Programa do Estado de Direito das Nações Unidas de novo. São neutros. Coronel Jorge da Silva, eu lembro que ele aqui usou uma frase fundamental para dizer que ele é contra drogas. O que ele tem dúvida é se o certo é proibir o jovem de chegar na droga pela educação ou a droga de chegar no jovem pela polícia. Foi isso que ele disse. Mas uma clara manifestação da preocupação com as drogas. O Júlio Elbert Macei, que é secretário-geral da Secretaria Nacional de Drogas da República Oriental do Uruguai, que inclusive respondeu a uma das minhas perguntas, dizendo que sim, a regularização deverá aumentar as drogas, o consumo, mas que vai diminuir a violência. Outro representante das Nações Unidas também não tem posição. A coordenadora-geral do combate aos ilícitos transnacionais do Ministério das Relações Exteriores, Márcia Loureiro, também ela falou muito tecnicamente. Então, a gente tem evitado essas posições de a favor ou contra. Mesmo assim, eu hoje pedi, é verdade que de uma maneira em cima da hora, que falasse alguém aqui que seja enfaticamente, claramente, nitidamente contra as drogas, para mostrar que eu quero ouvir todos, porque as minhas perguntas são muito grandes, salvo uma. Tem uma pergunta que eu não faço mais. É se está dando certo ou não está dando certo quem está fazendo aí. Para mim, essa está respondida. Não está dando certo. Fora essa, eu só tenho perguntas. Mas essa eu não tenho. Quando o doutor Sérgio fala das mães que choram as mortes dos filhos, é por elas quem está aqui, porque nós não conseguimos impedi-las de chorar a morte dos seus filhos. Então fracassamos. E não falamos nas mães que choram porque os filhos estão presos, não morreram, talvez ainda. Então nós choramos com essas mães.
e que somos responsáveis em dizer para elas que estamos fracassando no sistema atual. Isso falar do recreativo. No que se refere ao medicinal, ficou claro que nós estamos fracassando, como vimos ontem, inclusive, no programa do Fantástico. Bem, eu vou passar a palavra ao doutor Pedro da Costa Melo Neto, que não falou aqui de onde é, quem é, mas que tem toda a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro, eu sou natural de Aracaju, sou formado em medicina pela Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba e atualmente eu sou médico residente da especialidade de acupuntura e dor do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Tive a oportunidade de estar acompanhando parte daqueles pacientes, inclusive o Vitor, que foi colocado o vídeo aqui na audiência, na última audiência, e está dando minha contribuição para aqueles pais que decidiram fazer o uso do CBD, né, que é o derivado da maconha, né, e com isso eu pesquiso e atualmente sou convidado, né, para estar dando esclarecimento e palestras a respeito do uso da maconha medicinal. Tem um ponto que eu acho importante, que isso daqui já ficou bem claro, que é a divisão, você separar o debate por uma questão de organização, já que os argumentos do uso da maconha medicinal e do uso recreativo, eles têm um caminho diferente que às vezes convergem, mas primeiramente faz essa separação. E eu vinha preparado para falar sobre o uso da maconha medicinal e recreativo, e muitos dos pontos que eu iria tocar, eu já estou contemplado. Com respeito ao uso da maconha medicinal, né, o que eu acho que já ficou claro para todo mundo, não precisa estar argumentando a favor disso. Eu só faço um chamado, né, ao próprio parlamento, né, ou a quem couber, para a Anvisa estar se posicionando de uma maneira mais rápida, né, porque, como foi citado aqui na última audiência, a mãe de um paciente, do Pedro, a Sheila, ela comentava do número de crises de quando foi adiada a última audiência até a última reunião, até a audiência da última audiência que se teve aqui nessa casa. Então, assim, primeiro está pressionando, o Conselho de Medicina está atrasado, né? Felizmente, anunciaram que agora em setembro devem lançar uma nota a respeito disso, mas já estamos atrasados, porque o médico ele fica refém ainda de prescrever o CBD, já que a gente está sujeito, mesmo que acredite-se que isso não vá ter uma repercussão negativa, porque já é um consenso dos medicinal, mas a gente ainda está sujeito a passar por um julgamento interno, né, do Conselho de Ética do Conselho de Medicina, que em 95, no primeiro simpósio, se posicionou contra e agora já está tomando essa posição de que deve autorizar eticamente o médico a prescrever. E aí é o seguinte, com respeito ao uso recreativo, o que acontece? O que eu percebo é que toda vez que se vai falar sobre o uso recreativo, os argumentos que são usados de quem está contra de que se haja uma regulamentação, eles são argumentos baseados entre o não consumo de drogas e o consumo da forma regulamentada. Então, se a gente perceber a fala de quem faz o uso recreativo, de quem é contra que haja uma regulamentação do uso recreativo, ela vai baseada entre você não usar, né, aquelas pessoas que decidem usar a droga ou que ela use regulamentada. Essa comparação ela não existe. A droga ela já é utilizada. Esse slogan da ONU de 1961 e 71 de que um mundo sem drogas é possível, ele já caiu por terra. Então, assim, me dá uma tranquilidade muito grande quando eu escuto o senador, porque eu vejo a clareza. Essa pergunta que não é respondida, de que a forma como está, ela não resolveu, ela só trouxe mais consequências, e aí eu faço uso da palavra do Felipe na audiência passada. Pessoal, se alguém quer decidir, se alguém quer discutir a maconha, tem coisa que a gente já tem que ter bem consolidado, a discussão é de alto nível. A gente está discutindo coisas que já estão provadas. A gente não pode cair só naquela de que o uso medicinal, agora que já ficou claro, porque a ciência médica comprovou que o uso medicinal está mais claro, que ele é mais benéfico do que outras drogas, e não precisa esgotar as possibilidades de outras drogas que são bem mais perigosas, né? O uso recreativo, a ciência política já mostrou.
O caminho já mostrou, maconha causa dano no cérebro. A Associação Brasileira de Psiquiatria lançou uma nota me dizendo que a maconha ela pode ser prejudicial naqueles adolescentes que vinham a fazer uso. A discussão não é essa, a gente já sabe que ela danifica o cérebro de um adolescente em formação. A discussão é como é que a gente vai tratar aquelas pessoas que já decidem usar, o que elas vão usar. E assim, dá para ver na fala de quem está contra essa regulamentação que não está entendendo nada de política de redução de danos. Em São Paulo, quando se parou um tipo de distribuir seringas para usuários de drogas injetáveis, se disseminou uma cepa de HIV praticamente paulistana. Então, aquilo que foi falado aqui, a política de redução de danos, não é porque você concorde que uma pessoa deva usar droga. Eu não escuto aqui de quem está discutindo uso recreativo ou medicinal a fala de alguém aconselhando a usar drogas. A gente está discutindo que a droga ela já é usada e que, como um cidadão e eu, como um funcionário da saúde pública, eu deixo a minha preocupação levando em conta que causas externas, e a gente tem um índice de homicídio que já ultrapassa uma guerra civil, que é o que o Brasil vive hoje, uma guerra civil não declarada. Já sabemos quem é o público-alvo, entendeu? Já está mais consolidado do que nunca a exposição aqui de que pessoas que são presas estão portando quantidades de uso. A gente já tem experiência de clubes canábicos que deram certo em outros países, que não enricou a indústria ela vai enricar por um lado, mas a gente causa uma sangria monetária, ainda que seja de 20% do tráfico, entendeu? Então, isso são coisas que já estão consolidadas. Entendeu? Então, assim, eu chamo para essa reflexão, entendeu? Para a gente pedir um aceleramento por parte da Anvisa, porque eu só escuto declarações, eles falando que já estão pensando nisso e estão adiando coisa que já não pode ser adiado, e eu acho que o uso recreativo, ele tem sim que ser debatido com uma velocidade, e não temos que esperar 2016, que muitas pessoas vão ser mortas daqui para lá também. Obrigado. Eu vou tentar controlar o tempo, avisando aos 3 minutos de cada um, com uma certa tolerância. Mas eu aproveito a trazer aqui um tema que a gente não tem falado. É o direito que cada pessoa tem à recriação que não prejudica os outros. A gente tem que ir atrás disso. Ir a um filme desses malditos que incentivam a violência, mas que divertem alguns que eu considero malucos, eu não vou, é um direito. A não ser que ele esteja atrasado e corra demais e atropele alguém no caminho ou não respeite as regras de trânsito. Então, é um direito à recreação. O problema da droga é que a gente tem que analisar se esse direito legítimo à recreação traz ou não benefícios aos outros, prejudica aos outros, que benefício aos outros não acredito que traga, e também um certo grau, é uma discussão que vocês de filosofia do direito discutem, se a gente deve deixar a recreação, mesmo quando prejudica só o que se recreia. Isso é uma discussão. Sabendo que vai fazer mal à saúde dele, se a gente deve ou não tolerar. Por exemplo, o suicídio é crime, tem que ser proibido, tem que ser impedido. E a lei não é porque faz escondido, mas se for fazer público, é obrigação impedir. Então, é a pergunta, isso é suicídio, não é? Mas só quero voltar ao direito à recreação, que a gente esquece de discutir, desde que não prejudique a sociedade. Eu passo a palavra a Rosana Brasil, já falou antes, ela reconheceu, o Jorge Damasceno falou, vamos voltar a vocês. Agora eu passo para o Diego Plutarlio. Bom dia a todos. Ativo aqui. Bom dia. Meu nome é Diego Plutarco. Eu hoje faço um trabalho voluntário numa ONG. Eu sou dependente químico em recuperação. A minha vida, hoje eu tenho 24 anos de idade, senador. E quando eu tinha 14 anos, numa família classe média de Fortaleza, eu fiz o uso de um colégio particular, não foi em periferia, o uso da maconha. Com o uso da maconha, eu conheci as outras drogas. Com as outras drogas, conheci o álcool e parei os estudos, não tive capacidade mais de dar continuidade à vida acadêmica,
profissional, e tudo foi por água abaixo, desse tempo para cá. E de um ano para cá, eu venho fazendo a minha recuperação em instituições que eu não posso citar, venho fazendo um trabalho voluntário no Movida, Movimento pela Paz e Não Violência, em Fortaleza, atrás de dependentes químicos, cuidando de dependentes químicos em clínicas, visitando. E digo uma coisa, a química ninguém controla, senador. Ninguém controla a química. Eu tentei sair da maconha. Quando eu tentei sair da maconha, a primeira coisa que eu tentei fazer, foi o suicídio, porque eu não conseguia sair. Ia para outra droga, depois voltava para a maconha, para tentar sair das outras drogas. E isso não dá. E sequelas, e escutar às vezes em vários locais que maconha não causa sequelas. Eu hoje sofro de depressão gravíssimas. Tenho um problema de transtornos de ansiedade por causa da maconha. E quero ressaltar aqui, tenho um tio que faleceu, meu tio, irmão do meu pai, faleceu no dia 24 de outubro de 2000, vítima de um suicídio, sendo diagnosticado pela medicina com esquizofrenia pelo uso da maconha. O meu tio suicidou-se aos 45 anos de idade. Esquizofrenia exclusivamente pelo uso da maconha. Então, dizer que maconha não causa sequelas ao organismo humano, isso é um absurdo, isso me dói ver um negócio desse, porque eu carrego essa sombra de sofrimento até hoje na minha vida. Até hoje, todo dia é uma luta para mim enfrentar um dia sem a química. Que a química ninguém domina. Como eu já disse aqui e repito, ninguém tem controle sobre a química. Então, é um assunto que me deixa muito abalado, relembrar o sofrimento todo. Eu tenho marcas aqui na minha mão. Desculpa, eu já vou encerrar em respeito ao tempo. De tentativa de suicídio. Faço tratamentos. Então, vamos trabalhar em cima de instituições de tratamento para dependentes químicos. Eu conto todas. E maconha, quando eu me refiro a maconha, me refiro a uma droga. Quando nós estamos, às vezes, com raiva de alguma coisa, digamos, que droga? Por quê? É uma droga. E quero dar espaço aqui aos outros. Muito obrigado por ter me escutado. Obrigado. Eu creio que depoimentos pessoais são importantes nessas audiências. Não apenas as falas de especialistas, mas também depoimentos como o seu, como depoimentos dos outros usuários que chegam aqui e defendem. Então, eu quero agradecer o seu depoimento e a força do seu depoimento, como também aqui ouvimos das mães. Bem, mas vai chegar a sua vez depois. Que você já tinha... eu vou voltar aos que já falaram. Andréa Salles. Grupo de autoajuda contra a dependência. Você já falou também. Virá, então, depois. Felipe F. Marques, Coletivo Apologia. Eu passo a palavra também já para falou alguém da que não outra tenha vez. falado ainda, se eu puder voltar depois. Túlio D.A. Servo. Sou eu, senador. Muito obrigado pela fala. Eu queria começar primeiro respondendo a pergunta do senhor sobre se alguém está satisfeito com a legislação atual. Eu digo que existe sim pessoas que estão satisfeitas. São esses os traficantes, que ganham dinheiro em cima de usuário e dependentes de droga. E muitos desses traficantes traficam por helicópteros e se escondem atrás de pilhas de dinheiro e de cargos públicos. Doutor Sérgio. Eu acrescento também advogados. Tem advogados que estão ganhando muito dinheiro. Também, exato. Eu quis...
Bom, doutor Sérgio, eu gostaria de pedir dados para o senhor, que o senhor falou. 50 minutos, eu respeitei sua fala até os 50 minutos, quando eu achei que já estava demais. Eu intervi, desculpa por isso. Mas eu gostaria de dados. E gostaria de saber quem que são essas pessoas que não vão presas. Porque eu tenho certeza que pobres e pretos vão sim presos. São eles os mais afetados por essa guerra classista e essa guerra racista não é contra as drogas, é contra as pessoas. Eu gostaria de também argumentar aqui que os discursos contra são pouco fundamentados, eles são muito fundamentalistas e reacionários. Eles só se preocupam com a questão fundamentalistas e muitas vezes são alienados por falta de dados. Eu gostaria de também ressaltar que a ONU, hoje, recomenda o fim da guerra às drogas. Ela recomenda, sim, o fim da guerra às drogas. E eu também gostaria de ressaltar um outro ponto ainda, que é o uso religioso. Você vê, hoje nós vemos igrejas criam templos icônicos sem pagar imposto. Mas o uso religioso da cannabis, hoje em dia, não é respeitado. Nós temos hoje pessoas presas por usar cannabis religiosamente e não recreativamente ou medicinalmente. A gente tem a nossa Constituição fala que nós temos o direito ao livre culto, mas isso não é livre culto. Desculpe, senador, mas isso não é livre culto. Eu gostaria de também dizer que a legislação sim é falha. E eu como cidadão, eu pude averiguar de perto algumas situações, e hoje eu produzi um texto que é praticamente um projeto de lei criado por mim e por alguns amigos meus que são cientistas políticos de informação, e eu gostaria de disponibilizá-lo para qualquer tipo de pessoa ou de parlamentar que queira regulamentar. Eu não falo em legalizar. O legalizar não é só legalizar. Tem que legalizar e regulamentar. O tráfico não acaba só com a legalização. O tráfico acaba assim que nós regulamentarmos. E quando disseram que a porta para as drogas mais pesadas é a maconha, eu digo que não. A porta de entrada para as drogas mais pesadas é o tráfico de drogas. É o tráfico ilegal, não é a maconha. Se você for num supermercado que tiver apenas produtos dietéticos, você não vai precisar comprar produtos que não sejam dietéticos. A questão da maconha é a mesma coisa. Se você for comprar apenas a maconha em um lugar que não existe outro tipo de droga, você não vai ficar tentado pelos outros tipos de droga. E a questão não é você dar poder à polícia para prender e para matar. A via é pela educação. A educação acaba com o crime, a educação acaba com a insegurança pública. Porque hoje nós não temos segurança pública no nosso país. A segurança pública se tornou insegurança por conta dessa guerra classista e racista. Outra questão eu já vou terminar, porque eu creio que o tempo é curto, em vista das outras falas. Então, eu gostaria de fazer um apelo que vai no raciocínio de vamos parar de matar e vamos começar a educar. A educação, sim, é o caminho, e não a matança de pretos e pobres. Porque os ricos estão sempre resguardados pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Eu vejo muitas pessoas ricas que não foram presas porque, sim, têm contatos. E eu aqui fico um pouco acanhado porque não vejo muitos pobres e não vejo muitos negros. Eu gostaria de ver mais pessoas assim aqui. Porque eles, sim, têm direito de falar aqui. E mulheres. São poucas as mulheres aqui. A representação feminina deve ser ressaltada numa casa que visa a democracia. Muito obrigado. Creio que você trouxe um ponto importante, realmente. Tivemos poucas mulheres e não tivemos ninguém representante dos grupos mais excluídos da sociedade, como, por exemplo, trazer aqui mães, tanto que perderam drogas,
como mães que têm presos porque são consumidores e não traficantes. Eu creio que a gente pode tentar fazer isso aqui. O próximo é o Fábio Carvalho, mas que é um pai de paciente, mas que já falou antes. Então, eu passo para o Felipe Pinheiro. Bom, queria agradecer a oportunidade. Queria falar que eu sou a favor de não legalizar a maconha, até mesmo pelo fato que seja uma droga que hoje em dia muitos jovens estão se perdendo para as outras drogas através da maconha. Porque a maconha ela é uma grande porta de entrada para as outras drogas. Se uma pessoa ela não usa maconha, ela simplesmente ela não irá usar uma cocaína, não irá usar um crack. Mas a partir do momento que ela usa uma maconha, chega um tempo que a maconha não vai ser a mesma lombra, ela já vai querer usar uma cocaína. Chega um tempo que a maconha não vai dar a mesma lombra, ela vai querer usar o crack, que cada vez mais vai se aperfeiçoando em um ponto que as pessoas chegam a sair de casa para morar na rua, que aí começam as doenças. E outra é questão da educação. Fala muitos jovens hoje em dia estão se perdendo nos estudos, como o irmão falou. Eu, aos meus 13 anos de idade, eu comecei a fumar maconha. Hoje eu tenho 20, passei 9 anos usando droga, perdi estudo, emprego, perdi tudo. Graças a Deus eu não caí nas outras drogas, mas vejo jovens que estão se aperfeiçoando na maconha hoje, com 12 anos, 11 anos de idade. Tenho isso dentro de casa. E eu vejo que a legalização da maconha só vai afundar cada vez mais o Brasil. Porque se uma pessoa... Até questão dentro das escolas hoje em dia, se você legaliza a maconha, como é que um jovem vai assistir aula? Porque a maconha ela te deixa lerdo. Creio eu que essas pessoas todas que querem legalizar a maconha não vão em periferia para ver jovens que vão se perdendo nas drogas. Creio eu que essas pessoas, elas só vê para elas. Outra coisa que eu acho falta de respeito é quando uma pessoa está falando e as outras estão falando em cima. Tenha pelo menos o respeito de escutar. Porque isso aqui é um debate público. Todos têm direito de falar, mas também têm o direito de escutar. E é só isso mesmo que eu queria falar. Obrigado. Eu passo agora a palavra a Diva Araripe Bezerra, mãe de ex-usuário. Bom dia. Eu venho aqui, primeiro, senador, dizer que admiro a sua posição como defensor da educação, mas para educar tem que ter a vida a quem educar, né? E com a droga não dá para educar. Eu quero dizer que sou uma cidadã de classe média, que casei com responsabilidade, tive 3 filhos com responsabilidade, procurei educar meus filhos com o maior perfeccionismo possível, mas os dedos da mão não são iguais. E veio aquele filho diferente do que a gente deseja como modelo de um cidadão de bem. Quero fazer um parêntese aqui, pelo que eu escutei, a banalização de pequenos delitos. É dentro de casa, pela banalização de pequenos delitos, que chegamos aos grandes delitos. Então, como é que a gente pode banalizar o pequeno, como foi dito aqui, o pequeno traficante, o pequeno usuário? Como é que a gente pode... É aí que vem a banalização, é por isso que o país não está dando certo. É por isso que as coisas... E aí não está dando certo? Não está dando certo, não é porque está sendo proibido, não. É porque está cada vez mais banalizado. É porque cada vez não está sendo mais punido. Eu quero dizer que meu filho entrou na droga através da maconha. E quando nós
abordamos, ele disse que a maconha dele não estava incomodando a ninguém. Era um adolescente de 14 anos de idade, tá certo? E a luta aí começou, sem vergonha de abraçar o problema de frente, o que a maioria das famílias de mães tem, porque é uma pandemia que está acontecendo, que quando antigamente se tinha vergonha do leproso, hoje uma mãe e um pai têm vergonha de dizer que seu filho possui, é dependente químico, é um adicto. E aí se curva de atrás de resolver o problema, se curva das manipulações dos seus filhos, prefere ser manipulado aos caprichos que eles exigem. Exigem primeiro o dinheiro, exigem o carro, exigem a mesada, depois exigem de usar a droga dentro de casa. E eu fui a mãe diferente. Eu fui a mãe que não permiti. O que eu procurei demonstrar é que ele tinha amor, casa, carinho, educação, mas nunca as duas coisas. E não foi um dia de luta, nem um mês, nem um ano. Foram 10 anos de luta. E meu filho da maconha, que não fazia mais efeito, que não levava mais aos sentimentos que eles sentem, que eu não sei qual é, ele chegou ao crack. E pelo crack ele se apaixonou. Mas foi a maconha que levou ele ao crack. Ele não está aqui hoje, mas seria bom que, como o senhor aqui tem dito, que seria bom que os pobres tivessem chance de dar a sua opinião. Eu participo de salas de autoajuda e escuto pais dando seu depoimento do seu sofrimento. Tá certo? Porque lá ele não paga para ir até lá, ele não paga para ouvir e para falar o que sentem. Para eles se chegarem aqui, eles não têm condição. Que fosse desvinculado, descentralizado, que fosse escutado nas salas de NA, nas salas de Naranon, tá certo? Aonde há os depoimentos que o senhor, como diz, são tão importantes. Quero dizer que depois de 10 anos de luta, de muita dureza, não foi só pedindo meu filho para deixar de usar, não. Foi impondo que ele escolhesse. Eu deixei meu filho, por muitas vezes, eu fiz meu filho dormir na rua. Por muitas vezes, eu neguei um prato de comida para o meu filho. Por N vezes, ele pediu para ser internado, mas eu sabia que aquela internação que ele queria era só para nos manipular, para conseguir mais alguma coisa, porque das outras formas ele não conseguia mais. E a coisa foi se afunilando para ele, que chegou o dia dele não ter mais argumentos para me convencer e dar chance a ele. E aí eu cheguei para ele e disse: meu filho, agora, nem que você tenha apoio, nem que você peça ajuda para se tratar, você não terá. Porque todos os seus argumentos já foram de águas abaixo e você não sustentou. Se você quiser agora, você cuide da sua vida. E quero dizer que durante esses 10 anos, eu não vendi a minha casa, como a grande maioria de dependentes químicos se desfazem para um tratamento de um filho, se desfazem para fazer dinheiro, para comprar o carro que o filho, depois que sai da recuperação, vende o carro que ganhou e vai trocar com droga. Então, muitos patrimônios de família foram embora. Mas eu tinha uma coisa, eu tenho a minha vida, eu tinha a vida dos outros 2 filhos, e a gente tem que ter o amor à nossa vida. Então, o primeiro que tinha que se cuidar era ele. Se ele não queria se cuidar, se tratar, nós não podíamos anular a nossa vida. E assim foi o discurso que ele ouviu sempre. Muita dureza, ele não tinha mesada, eu não me desfiz de nada, e a minha casa, todas as restrições que eram dadas a eles, ele era transparente. Aquilo estava sendo
dado a ele porque ele estava merecendo. Me lembro de um fato que, numa das ocasiões, nas discussões, que ele vendeu os livros de vestibular para o meu filho, irmão dele, que há 4 anos tentava o vestibular, porque eu não podia pagar faculdade pública, que eu sou de uma classe média, mas de funcionária pública. Então, ele estava vendendo os livros do irmão. E, na discussão, para mudar o rumo da história, ele chegou e disse: mãe, eu vinha caminhando pela rua e vi uma senhora em pé e uma pessoa deitada com um lençol em cima. E quando o lençol se levantou, era um amigo meu. E eu cheguei para ele e disse: meu filho, quer que eu diga a verdade? Eu queria estar no lugar dessa mãe. Eu preferia estar no lugar dessa mãe. Porque eu tenho um sentimento de justiça e consciência que antes que meu filho tirasse a vida de um inocente, tá certo? Que a dele fosse retirada. Então, eu não sou uma mãe que bota os filhos debaixo das asas e ninguém fale mal do meu filho. Eles foram criados de uma forma que o que eles praticassem de errado, eles tinham que ser punidos à altura. E dessa forma, ele foi punido, tá certo? E Deus não quis lhe tirar a vida, porque quando ele não tinha mais chance, que a droga, ele não tinha mais domínio para dizer hoje eu quero, hoje eu não quero, o organismo que exigia dele para usar droga. Ele chorava para não usar droga. Meu filho chegou a dividir cobertor na Cracolândia. Meu filho chegou a dividir quarto em clínica de tratamento com mendigos, com ratos. Tá certo? Passando pela cama, porque no início do tratamento da dependência do meu filho, não existia instituições à altura, tá entendendo? Em Fortaleza, mais dignas. Então, meu filho, quando começou o tratamento dele, foi dessa forma. E eu cheguei constrangidíssima em casa e comentei com o pai deles que aquilo não era aquilo que eu queria para o meu filho. E sabe foi que ele respondeu? O que é que tu acha que nosso filho está tendo lá na rua? Tu acha que é diferente disso? E aí era como vinham as minhas conformações, e aí eu ia lutando. E outra vez no hospital, quando eu fui visitar, aí ele já estava numa fase de hospital psiquiátrico, que eu nunca imaginei que um dependente químico tivesse que ir para um hospital psiquiátrico. Ele frequentou e hoje os hospitais psiquiátricos estão cheios de dependentes químicos. Eu digo porque eu frequentei hospital psiquiátrico. Eu frequentei e participei de comportamentos de dependentes da maconha que se tornaram esquizofrênicos e morreram esquizofrênicos dentro do hospital psiquiátrico. E quando eu saía de um hospital desse, arrasada, como é que pode meu filho bonito, cheio de vida, não tinha motivo para isso. A minha conformação era única. Era a redução não de danos para o meu filho, mas a redução de pessoas inocentes sendo atingidas por uma delinquência de um usuário de droga, da maconha e outras que acompanham a maconha. Eu quero dizer que meu filho, depois dele não ter mais chance em casa e ser bem conscientizado de que ele tinha a chance de ter amor, família, carinho, ou tinha a droga com os traficantes, com os delinquentes, ele não tinha mais esperança de si. E aí ele pegou um computador na minha ausência e trocou todo em crack para acabar com a vida dele, porque ele não tinha mais esperança. No início ele dizia, no dia que eu quiser eu acabo. Como a gente que é fumante do cigarro, diz, no dia que eu quiser eu paro. E um dia que dá conta não consegue mais parar. Assim é a droga.
com sequelas inestimáveis. E aí, quando ele terminou de usar toda a droga, que ele viu que não tinha acontecido nada. Explicação científica para isso eu não sei, porque muitas mães que participam dos grupos de autoajuda dão seu testemunho, por muito menos os filhos acabam com sua vida. E a dele não foi encerrada por aí. Então, ele, com os próprios, por si, foi sozinho para o hospital psiquiátrico. Lá não quiseram recebê-lo. Ele pulou o muro, chamaram o Ronda do quarteirão, o Ronda queria prendê-lo. Quando passou um médico que já conhecia, disse, manda ele descer e o Ronda não tem que fazer nada com ele. E aí ele se internou pela última vez, e dessa vez foi diferente. A mãe, que nas outras vezes entrava no hospital por capricho dele, exigindo um carrinho de feira, de tudo do bom, porque no hospital não tinha, achando que aquilo ia facilitar no tratamento dele, não levou mais nenhuma muda de roupa. Ele fez o tratamento todo no hospital, vestindo das vestes que os ex-pacientes esqueciam por lá. Eu só levava uma ferramenta da redução de danos, que era um aparelho de barba. E deixava na secretaria. Porque o maior desejo dele, depois que ele entrou no hospital, era me ver e ouvir a minha voz pelo telefone. E eu deixei ele penando. Passou 4 meses internado no hospital psiquiátrico, sem me ver, e quando eu ia deixar os produtos de higiene dele, como o aparelho de barbear, os funcionários diziam, dona Diva, pela primeira vez o Guilherme está querendo alguma coisa. Ai, se toda mãe fizesse o que a senhora está fazendo. E ele fez todo o tratamento no hospital. Quando o médico disse que não havia mais o que fazer, quanto ao tratamento ambulatorial, ele pediu para fazer o tratamento na clínica de terapêutica. E pela última vez, depois de anos, ele fez todo o tratamento, praticando, como outros conhecem, todos os passos, a ponto de, quando terminar o tratamento, ser convidado para fazer parte da equipe. E ele hoje, ele é um exemplo daqueles que não têm esperança. Mas também nos seus depoimentos, se o senhor alguma vez tiver oportunidade, em Fortaleza, ele já quase todo ano, ele é entrevistado, desde o primeiro tratamento dele até como ele se encontra hoje. Os jornalistas ligam para saber se tem alguma novidade. Ele hoje, ele comanda uma clínica de tratamento de dependente químico. Tá certo? E ele, no momento que ele estava trabalhando ainda, ele viu uma mendiga de rua se fazendo de aleijada, pedindo esmola. E eu, com a minha visão, disse, meu filho, não tem quem diga que essa aí esteja se fazendo que é mendiga. E depois que ele entrou em recuperação, ele disse, mãe, a senhora sabe, aquela que a senhora me mostrou, ela realmente não é aleijada, ela está se fazendo. Ela é quem dormia e chorava para não usar droga. No dia que eu puder, eu vou levá-la para tratar. Não adianta eu apanhá-la agora, pedir um favor ao dono de uma clínica, se ela não vai se manter depois na família. E no dia que ele teve a clínica dele, a primeira coisa que ele foi buscar a Maria para fazer o tratamento. Pela primeira vez, uma pessoa de classe social, como os outros dizem aqui, sem condição nenhuma, com um tratamento só, ela entrou em recuperação. Ela hoje trabalha na clínica, tá certo? E eu só tenho a agradecer a minha casa, como ele diz, que no primeiro dia que ele se tratou, na primeira internação, que ele foi dividir as suas vivências,
quando ele escutou que um tinha levado a geladeira de casa para trocar com droga, ele dizia, eu nunca vou chegar a isso. E quando ele chegou no fim, ele se lembrou da primeira internação dele. Eu que fumava a maconha, achava que não ia chegar a esse ponto. Ele chegou a ser detido por queixa do pai dele. Mas hoje ele diz que só optou porque ele foi posicionado a optar. E graças a Deus ele tem a história para contar, como muitos não puderam contar a sua história. Tá certo? O que eu duvido aqui dos que estão defendendo, eu gostaria de escutar a família deles, para saber se é o mesmo posicionamento deles. Porque quem está falando aqui é uma mãe de família, tá certo? Que quer ver a sua família, quer o bem, que tem amor pela sua família e que ainda luta pela uma instituição que está se acabando e que o país não está levando em conta a opinião de uma família, tá certo? Para certas decisões. E é na família que começam os pequenos atos, as pequenas organizações, é na família. De forma micro, é na família que a gente se espelha a forma macro para dirigir um país. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Nós que agradecemos, eu quero dizer que um depoimento como esse seu é capaz até de justificar uma audiência como essa. Muito obrigada. Mesmo que a conclusão não seja, por exemplo, continuar da maneira como está, o simples proibicionismo, mesmo que se chegue à conclusão que deve-se buscar regulamentação, um depoimento como esse seu é extremamente importante para sabermos dos riscos das drogas. Muito obrigada. O Carlos Pena é o próximo, mas já falou também de outra vez, Luiz Eduardo Geirão já falou, Luiz Bassuma já falou. Voltaremos depois a vocês. Eu passo ao Marlen Gustavo. Marlen, que já falou também.